Bom dia, irmãos. A gente vai finalizar a nossa carta de Tiago. Tiago capítulo 5, do verso 13 ao verso 20, é nossa última leitura da carta de Tiago. Já quero me desculpar com os irmãos aí se eu der alguma tossida, tá? Estou bem gripado aqui. Os irmãos desconsiderem. Tiago capítulo 5, do verso 13 ao verso 20, é o último trecho da carta de Tiago. Finalmente, nós estaremos finalizando hoje a carta de Tiago. Pela graça de Deus, o Senhor nos deu essa oportunidade de ler, de estudar, de refletir, de aprender algumas lições com a sua palavra. A gente pôde ver juntos que o processo de maturidade, que é a tônica de Tiago, ele é necessário, o processo de maturidade de todo cristão. Ele é necessário e muitas vezes doloroso, porque requer renúncia, requer esforço, requer dedicação. No entanto, embora seja doloroso esse processo de maturidade, é necessário, meus irmãos, tá certo? Então todo cristão, ele é naturalmente imaturo, ele não entende muitas coisas, ele não sabe como ouvir a voz de Deus, ele não sabe como obedecer a Deus, às vezes ele não entende a própria palavra de Deus, e tudo isso faz parte porque ele é novo, ele acabou de nascer. Então ele começa ali dando os primeiros passos, caminhando com o Senhor, tendo a ajuda da igreja, tendo a ajuda de irmãos, tendo a ajuda do próprio Espírito Santo nesse processo, que é importante e que é necessário, tá? Nós vimos temas como perseverança, nós vimos temas como a fé, nós vimos temas como as boas obras, nós vimos temas como a guerra espiritual, enfim, egoísmo, as paixões carnais, a guerra espiritual. Nós vimos temas como a língua, como uma parte pequena do membro, mas que pode fazer grande estrago a depender de como ela é usada. São muitos temas. Eu quero encorajar você nessa manhã a retornar essa carta em casa, a você mesmo fazer o estudo em casa da carta de Tiago, você mesmo se debruçar, você mesmo fazer suas observações. Talvez você que nota, né, tem alguma coisa anotada, volte para a carta de Tiago e releia, porque são temas importantes, irmão, são lições importantes. E a gente vê que uma das coisas que eu observei, a gente observa facilmente na carta de Tiago, é que ele procura, meus irmãos, intencionalmente nos mostrar que uma verdadeira espiritualidade, ela é provada nos dias ordinários da vida. É lá que nós somos provados. Nós não somos provados em nossa espiritualidade quando nós estamos cheios de uma sobrenaturalidade, quando a gente está quase no céu, né? Vamos criar um ambiente de céu na terra, e a gente está aqui num ambiente de glórias e nébias e por aí vai. Não é isso que Tiago procura enxertar em nossos corações. Pelo contrário, nós vemos que é nas coisas comuns da vida mesmo. São nas relações que nós somos provados, são em como nós lidamos com as adversidades, são em como nós lidamos com as circunstâncias que nos aparecem dia após dia, que nós somos provados. Que nós somos provados em nossa maturidade. É lá, não são nos dias comuns, quando nós acordamos, quando cada um vai para o seu trabalho, quando cada um vai para a sua faculdade, ou quando a gente retorna do trabalho, retorna da faculdade, a gente vem para o ambiente de casa, que muitas das vezes é o caos, né, Levi? 3 meninos. São nesses momentos, caos bom, tá? Caos saudável, de família. Mas são nesses momentos comuns que nós somos provados. E a gente precisa ter ciência disso.
que uma verdadeira espiritualidade, ela não fecha os olhos para aquilo que é visível. Pelo contrário, ela abre os nossos olhos. Ela nos torna mais sensíveis, mais atentos, mais sensíveis às situações, aos relacionamentos e principalmente às pessoas. Porque em alguns trechos que nós já observamos, Tiago inclusive usa alguns exemplos, como ele usar sobre chegar alguém com a roupa mais ou menos, um pouco defeituosa, e chegar alguém aparentemente que expressa ali uma certa condição, e a gente menosprezar quem não está. Então são exemplos bem práticos. Obviamente Tiago denunciando esse tipo de coisa, tá certo? E eu creio que o eixo principal da reflexão que Tiago nos traz é no como. É como que nós lidaremos com as adversidades, é como nós lidaremos com as perseguições que vão surgir durante a nossa caminhada. É importante frisar que Tiago trata essa jornada de fé cristã com alvo. O alvo não é o próximo domingo que vem, que nós teremos aqui. O alvo é até a vida de Cristo. Então, ele fala dessa jornada até Jesus voltar. Mas é em como nós lidaremos com as paixões, com as guerras que nós enfrentamos interiormente. Porque, como diz o apóstolo Paulo na carta de Romanos, existe uma guerra dentro de nós. E os nossos membros, naturalmente, eles desejam exclusivamente pecar. Então, o nosso corpo, os nossos pés, os nossos olhos, a nossa língua, o nosso coração, a única coisa que ele deseja exclusivamente é pecar. Como que nós lidamos com isso? Com algo que é interno. Como nós lidamos com o nosso egoísmo? Como que nós lidamos com as perseguições mundo afora, com a igreja, com os cristãos? Como nós lidamos com a inveja? Como nós lidamos com qualquer que seja a natureza do problema? E ele responde-nos, lá no capítulo 2 ainda, de forma sábia. É isso que Tiago tenciona em sua carta. Ele busca trazer sabedoria para o cristão. E nós precisamos buscar a sabedoria. Eu trouxe alguns trechos da carta do livro de Provérbios, para buscar a sabedoria, pedir a Deus a sabedoria. Por quê? Porque é dessa forma que o cristão vai lidar com todas essas circunstâncias, de forma sábia, de forma que glorifique a Deus. E aí a gente vai ler esse trecho, quero ler com vocês, a gente vem pontuando algumas coisas, tá? Prometo que eu vou ser bem objetivo para a gente encerrar. Ele diz assim a partir do verso 13, acompanhe comigo. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Você pode ter um tempo de oração comigo? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela liberdade. Muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos na tua casa. Nós oramos para que o teu Espírito Santo nos conduza em verdade, Senhor, sendo fiéis à tua palavra, entendendo qual a nossa missão, entendendo nossas dificuldades, entendendo que o Senhor é Pai, que o Senhor nos corrige, nos ama, e entendendo que o Senhor nos deu uma missão, Senhor. Então nos faça atendê-la de maneira fiel, de maneira corajosa,
de maneira saudável, Senhor, para a tua glória, no nome santo de Jesus. Amém? Note que ele encerra a carta, esse último trecho da carta, e ele já vem falando várias coisas, com nada extraordinário, porque eu falei, inclusive é o título do sermão, né, de hoje. Nada extraordinário, que eu volto a refletir com vocês. A nossa espiritualidade ela não será provada nessa sobrenaturalidade, mas no comum da vida, e eu quero refletir com vocês isso. Veja como ele começa dizendo. Ele diz assim, ó: está alguém entre vós aflito? Ore. Você está aflito? Ore. A gente pode abranger o leque, abrir o leque. Está alguém entre vós com dificuldades? Tem alguém entre vocês triste? Tem alguém de vocês nessa manhã perturbado com alguma coisa? Com sentimento de injustiça? Você está com desejo de chutar o balde? Você está com desejo de parar? Você acha que a igreja, o cristianismo, a fé não tem te trazido algum benefício? Você acha que Cristo não fez lá essas coisas por você? Tem alguma coisa interna dentro de ti que está te afligindo? Tem alguma coisa externa na sua família? Alguma circunstância, algum problema, qualquer que seja a natureza, está te perturbando nessa manhã? Está te perturbando na tua vida pessoal, familiar? Aonde for, algo te perturba, algo perturba a tua alma, o teu coração? Ore. Não é nada demais, não é nada de extraordinário. Ore. Esses dias, lá em casa, nós recebemos uma prima da Pâmela, e ontem eu estava pregando o evangelho para ela, estava mostrando como foi esse processo de encontrar Deus, e falando, tentando ao máximo ser o mais claro para ela. Ela tem 13 anos, e eu falando sobre orar, eu perguntei se ela entendia o que era pecado, se ela entendia sobre Deus, sobre fé. Ela falou mais ou menos, algumas coisas assim. Ora, eu falei assim, olha, e o meio pelo qual nós nos relacionamos com Deus é orando. Você sabe o que é orar? Ela, mais ou menos. Eu falei assim, não, orar é só falar com Deus. Orar é falar com Deus, não tem nada de sobrenatural, não tem nada de difícil. O que Tiago procura trazer para uma alma que está abatida ou enfrentando qualquer que seja a natureza de dificuldade: orar, meus irmãos. Ore, é falar com Deus. Agora, a gente quer resolver inúmeros problemas, a gente quer que o Senhor reaja de alguma forma a nosso favor, ou em favor do próximo. A gente quer que Deus faça alguma coisa, mas o óbvio e o simples e o fácil nós deixamos de fazer, que é orar, irmãos. A gente se compadece com o próximo, a gente se compadece com a situação de alguém, de um familiar, de um parente, mas a gente deixa de fazer o óbvio, o simples. Nada extraordinário, não há nenhum sacrifício, que é orar, meus irmãos, que inclusive, na minha perspectiva pessoal, é a maior expressão de amor para com o próximo, que é orar. Porque muitas vezes a gente não vai conseguir resolver o problema físico, às vezes a gente não vai conseguir resolver o problema de imediato, ok? Chega alguém na sua casa, batendo na sua porta, chega um WhatsApp, chega uma ligação: cara, eu não tenho agora um dinheiro, eu não tenho agora uma saída, eu não tenho. Aí a gente deixa para lá, e ok, é isso, eu não tenho agora. Mas o mais fácil, meus irmãos, o mais simples que eu e você podemos fazer, nós não fazemos, que é orar. Veja, eu reparei nesse texto, né, fazendo as observações, que nem nós trabalhamos no Diáspora, 7 vezes Tiago menciona a palavra oração, ou orar, ou em oração, ou ore, 7 vezes, nesse último trecho, 7 vezes.
trazendo uma perspectiva de que todas as boas obras, toda a resistência contra nós mesmos, todo o domínio sobre a língua, de tudo aquilo que ele foi falado, de resistir, de sabedoria, ela vem por um meio, ela vem por um caminho. Qual o caminho? A oração. Nós expressamos nosso amor a Deus através da oração. Nós expressamos nosso verdadeiro sentimento de amor com o próximo, óbvio, fazendo alguma coisa, é lógico, mas orando também. Aí eu reflito com vocês nessa manhã, meus irmãos, só nesse começo. Quando foi a última vez que você orou por você? Quando foi a última vez que você orou pelo seu próximo? Porque assim, vamos ser honestos, tá? A gente se compadecer, escrever um textinho lá no Instagram é a coisa mais fácil do mundo. A gente se compadecer lá e se indignar com a injustiça do governo, sei lá, de qualquer outra coisa, é fácil. A gente está externalizando uma insatisfação, ok. Mas cá entre nós, quando foi que você, ao externalizar a sua indignação, lá no Instagram, ou qualquer movimento que você tenha feito, quando foi que você correu para o seu quarto e você derramou suas lágrimas em favor do próximo? Quando foi que você se indignou de ver crianças na rua, de ver crianças sendo abusadas? Quando foi que você viu a violência louca mundo afora? Quando foi que você correu para o seu quarto e você clamou a misericórdia de Deus? Quando foi, meus irmãos, que você de fato se importou? Como o apóstolo Paulo sente, né? Eu sinto as dores de parto. O convite do Evangelho, meus irmãos, não é da gente se tornar revolucionário. É da gente amar, meus irmãos. É da gente se importar de modo que é tão difícil, mas como o Senhor Jesus nos ensinou, a gente ora até pelos nossos inimigos. Jesus nos ensinou a gente a amar e a orar só por quem pensa igual, ou por quem está na mesma tradição teológica, religiosa que nós. Ontem eu estava orando, dizendo: Senhor, o Senhor não mandou a gente amar quem era crente. Não, vocês vão amar quem é crente. Não, vocês vão amar quem é reformado. Amém, cara. E eu falando para ela, para essa criança, tentando explicar: olha, o mandamento que Jesus nos ensinou é que a gente deve amar o próximo. Como? Como assim mesmo. Você vê como o nosso amor é tão fraco, frágil. Nós devemos amar o próximo como a si mesmo. E eu falando para ela: olha, o mesmo bem, a mesma dignidade que não havia na casa dela, que eu quero para mim, eu quero para você. Então lá em casa a gente está se movendo para tentar fazer alguma coisa pela vida dela. E é dessa forma, meus irmãos. E Tiago está dizendo, e ele repete várias outras vezes, a gente vai ver daqui a pouco: ore. A oração é poderosa, meus irmãos. A oração revela se verdadeiramente nós estamos amando. A oração revela se nós somos verdadeiramente maduros ou imaturos. É a oração o termômetro, meus irmãos, da nossa verdadeira espiritualidade. Ele está dizendo assim: ó, tá vendo tudo isso que eu disse? Pronto. Isso, acepção de pessoas, lutar contra o pecado, buscar sabedoria. Ó, vem. Você começa por aqui, orando. Você começa por aqui, ó, se quebrantando diante de Deus. Veja o quanto que a oração é abrangente, o quanto que compreende a oração, meus irmãos. Porque a oração, ela compreende enaltecer o nome do Senhor, enaltecer a glória de Deus. Nós louvamos o Senhor através da oração. A oração nos deixa nus diante de Deus. A oração, ela nos aquebranta. Então, automaticamente nós confessamos nossos pecados através da oração. Através da oração, nós oramos pelos irmãos
E ele vai dizer: a oração de um justo pode muitos efeitos. É através da oração, meus irmãos. E eu estava refletindo novamente essa semana, pedindo perdão a Deus, meus irmãos, por não conseguir ser disciplinado, por não ter uma vida de oração que corresponda à fé que eu sirvo. Senhor, me perdoa. Eu tenho um horário para chegar no trabalho, para sair. Isso não é errado, tá? Cumpra seus horários. Mas eu tiro tempo para estar no trabalho. Eu tiro tempo para eu estudar. Eu tiro tempo para me divertir. Eu tiro tempo para assistir um filme com a minha esposa. Eu tiro tempo para ter um momento de conversa com a minha esposa. Eu tiro tempo para olhar vídeo besterol no Instagram. Eu tiro tempo, Senhor, para qualquer coisa que eu queira, para suprir minhas necessidades pessoais. Eu mal tiro tempo para estar com o Senhor. Eu mal tiro tempo para estar em oração. A gente não sente mais como o salmista. A gente não se deleita mais, meus irmãos, na presença de Deus. A gente não se perde mais no horário orando, meus irmãos. Aí tem gente tão orgulhosa que acha que agradecer a Deus é suficiente. Tem um cara lá no trabalho que ele diz que ele não pede nada a Deus. Não, eu não peço nada a Deus. Ele não vai para a igreja, mas ele conhece a Bíblia, conhece o Evangelho. Para ele, Jesus é o único Senhor, uma série de coisas. E ele diz que ele não pede nada a Deus, porque aquilo que Jesus poderia fazer, ele já fez, que ele deu a vida, todos os dias ele acorda, ele tem um trabalho, ele tem família, e ele não pede nada a Deus. Mas, meus irmãos, esse tipo de entendimento só mostra o quão orgulhoso é um coração desse. Por quê? Porque o próprio Cristo nos ensinou, por meio do seu Evangelho, a pedir. E nós pedimos por meio da oração. Então, é importante ser grato, Vilania, é importante ter um coração grato, mas não é só isso. As pessoas vêm no domingo e colocam a mãozinha lá, dia de agradecer. Não é sobre isso, meus irmãos. Não é só agradecer. Ó Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pelo almoço, obrigado pela janta. Em que momento você confessa seus pecados? Em que momento você ora pelos governantes? Nem que seja com ódio, né? Ô Senhor, tem misericórdia do presidente. Converte aquele coração miserável, Senhor, tem misericórdia. Meu Deus, me ensina a amar, Senhor, tem misericórdia. Age em favor dos pobres, age em favor. Tem misericórdia, Senhor. Quando é que você tem orado, meus irmãos? E tudo isso é bíblico. É a oração, meus irmãos. Está alguém entre vós aflito? Você está querendo vencer as dificuldades? Você está querendo amar o próximo? Você quer amar o seu próximo? Você quer amar os seus inimigos? Ore por eles. Ore por eles. Eu sei que é difícil, já tive desse lugar. Meu Deus, uma pessoa endemoniada perturbando, e a gente tem que orar pelo bem dela. Não é pelo mal, não. Pelo bem dela. Senhor, converte, Senhor. Então não há nada de extraordinário. E ele continua, verso 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele. Olha a oração novamente. Ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração novamente da fé salvará o doente. E o Senhor Jesus, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Olha a oração da fé novamente. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aí ele traz um exemplo de Elias, né? Que é um homem pecador como nós, sujeito às mesmas paixões, igual a gente, e ele orou para que não chovesse por 3 anos e 6 meses não choveu. E ele orou novamente, e o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto. E ele encerra dizendo: irmão, se algum de vocês tem se desviado da verdade, alguém o converter, aquele que o converter tirou
salvou uma alma da morte e cobriu uma multidão de pecados. Nada de extraordinário, eu já estou finalizando, tá? Nada, meus irmãos. A nossa verdadeira espiritualidade, ela é provada nas coisas ordinárias, nas coisas comuns. E nós precisamos, meus irmãos, estar atentos a essas coisas comuns. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que você que congrega nessa igreja, enfim, eu não estou dizendo que você não possa lutar socialmente ou politicamente para mudar esse país, para criar movimentos, políticas públicas em favor. Eu não estou dizendo isso, que você não pode militar, né? Eu não estou dizendo isso, tá? Pelo contrário, seria importante que houvesse mais cristãos com essa veia forte. A gente só não pode, meus irmãos, ser assimétricos. Como assim, Luiz? A gente só não pode pregar um movimento e deixar a fé, o verdadeiro amor e a prática das boas obras, a prática de uma verdadeira espiritualidade como um pequeno cisco, pequeno fragmento, e um mar de politicagem, e um mar de militância, e um mar de revolta social. Você entende? Você pode, mas o evangelho, o verdadeiro amor, a verdadeira espiritualidade, ela precisa estar mais abrangente. O que as pessoas precisam ver em nós é o evangelho, é o amor. Nós precisamos refletir a bondade e a graça de Deus. Porque, meus irmãos, o evangelho, a graça de Deus, ela denuncia todo tipo de injustiça. Então não existe movimento isento de injustiça. É só o evangelho que é isento de injustiça. É só o evangelho que ama verdadeiramente. É só o evangelho que se importa verdadeiramente. Que a gente não bate na porta de fulano e diz: tu vota em quem? Tu é mais achegado a quem? Tu é brasileiro, tu é estrangeiro, tu é rico, tu é pobre. O evangelho bate na porta e diz: você está precisando de quê? Você está precisando de oração, de alimento? O que é que você está precisando? A gente pode ser resposta para ti em alguma coisa? Você entende? Mas o que me entristece, meus irmãos, é que é bíblico, né? Mas entristece. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Meus irmãos, eu quero te convidar nessa manhã, em nome de Jesus, a você orar por nós como igreja, nós como igreja local, nossos irmãos mundo afora, para que o nosso amor não se esfrie, meus irmãos, para que nosso amor não se envolva com aquilo que é não natural aos olhos de Deus, para que a gente não se encontre. Eu estou lendo o Velho Testamento para Pâmela, e vários reis, né? Diz lá que eles fizeram o que era mal à vista dos olhos de Deus, e eles fizeram o que era mal à vista dos olhos de Deus, que eles fizeram o que era mal, e a gente não se encontre, meus irmãos, dessa forma, pregando um suposto moralismo, sem amar verdadeiramente, meus irmãos, sem a gente se importar verdadeiramente, meus irmãos, sem a gente amar de verdade, primeiramente orando e se movendo, que a gente não tenha só um Instagram bonitinho, fotos bonitinhas, meus irmãos. Mas eu quero te convidar a orar para que o seu amor não se esfrie, ou para que você passe a amar verdadeiramente, não com uma lupa ideológica, não, com o evangelho, o amor puramente do evangelho, procedente do Senhor, que não olha para a aparência, que não olha para a sexualidade, que não olha para condições financeiras, não, só enxerga um alvo da graça de Deus, e a gente passe a olhar, estar sensíveis, meus irmãos. Quando foi que você se compadeceu por uma criança que você viu na rua? E a gente está andando, passeando, rodando na cidade e tal, e o coração totalmente endurecido. A gente não volta mais para casa e sente, a gente não vai mais pesado, sabe, para casa.
A gente está totalmente sensível, cada um com seus problemas, cada um com seu B.O. Não, meus irmãos. E nós precisamos começar através da oração. É através da oração que nós confessamos as nossas culpas uns aos outros para que nós sejamos sarados. É através da oração que nós oramos para quem está enfermo e oramos para que o Senhor cure. É através da oração que nós nos importamos verdadeiramente. Se quer vencer suas lutas, suas dificuldades, ore ao Senhor. Você quer que o Senhor age em favor do irmão? Às vezes a gente não tem a resposta imediata, mas a gente pode orar. Então persevere. As irmãs que estão orando, persevere, irmãs. Glória a Deus por vocês. Persevere orando pela igreja, persevere orando pelos homens da igreja, pelas mulheres, pelas crianças. Persevere orando para que o Senhor salve pessoas nessa cidade, nessas ruas. Quando você estiver aflito, meu Deus, alguma coisa perturbando, ore. Chame alguém para orar. Confesse seus pecados, chame alguém para orar com você. Não desista, não abandone a igreja, não abandone a fé. O pecado está tentando dominar a tua vida. Chame a gente para orar junto com você. Ore ao Senhor. Você quer que o Senhor haja? O Senhor cura, meus irmãos. Parece que nós cremos num Deus que não cura mais. O Senhor cura. Isso pode curar um câncer, isso pode curar uma enfermidade cruel. Ore ao Senhor. Tem algum parente precisando de oração? Chame nós para orar. Vamos lá na casa dele. Vamos pôr as mãos. Nós servimos a um Deus que é o mesmo, meus irmãos, que Ele responde às nossas orações, meus irmãos, que os seus ouvidos estão atentos e abertos. A sua palavra diz, meus irmãos, que Ele não resiste o coração quebrantado e contrito, meus irmãos. A Bíblia nos ensina a orar com fervor, meus irmãos. A Bíblia nos ensina a gente a sentir a dor do próximo, meus irmãos. A gente vê uma circunstância, e embora a gente não consiga resolver, mas a gente ora. Alisson, aconteceu uma situação, eu não sei o que fazer. Talvez ele nem saiba também, né? Cara, mas vamos orar. Deixa eu ir na tua casa, vamos orar, cara. Vamos sentir a dor dessas pessoas, vamos orar. Ore, meus irmãos. Vou dizer que nem os pentecostais. Conserte seu altar em casa, meus irmãos. Perca o seu tempo com Deus. Meu Deus, já passou 2h30. Você tem muito pelo que orar, meus irmãos. Você acha que você não tem, mas você tem. Luiz, eu não sei o que orar. Pronto, a gente manda uma lista dos membros da igreja, né, mais no seu WhatsApp. Aí você vai dizendo o nome de cada um. Eu lhe garanto, você vai passar tempo. Você passa mais de hora. Você quer dizer para mim que você não tem o que orar, irmão? Nós temos. Para encerrar, meus irmãos, eu volto a pedir a vocês que voltem a ler Tiago. Vejam aquilo que vocês precisam abandonar ainda, que vocês precisam tomar de postura, de decisão. Estudem a Bíblia, estudem o Evangelho. Busque sondar o seu coração. Com que olhar você tem olhado para a sociedade, com que olhar você tem olhado para as pessoas. Se está um olhar um pouco torto, o Evangelho conserta. Está um pouco demais, aí o Evangelho conserta. Está muito de menos, o Evangelho conserta. E encorajo vocês, meus irmãos, como Tiago chama-nos essa atenção, a orar. Está aflito? Ore. Está sendo injustiçado? Ore. Está alguém doente? Chama os presbíteros da igreja. Chame. Nós não temos bola de cristal. Tem que chamar. E a gente vai. E a gente ora por você e com você. E os seus pecados são perdoados através da oração da fé. Vamos criar esse hábito de oração, meus irmãos. Uma vida de oração. Em nome de Jesus. A partir de hoje, se você não tem um tempo de oração na sua rotina, estabeleça. Ora, tal hora. Precisa
Eu digo se perder no tempo porque é gostoso, tá? Não precisa ter horário para começar e ter horário para terminar. Ou ter horário para começar e ter horário para terminar. Tanto faz. É estar vulnerável, sincero diante de Deus. Quero te convidar a orar junto comigo, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor enxerte cada vez mais em nossos corações o seu Evangelho, a sua palavra, para que a gente passe a se importar verdadeiramente com o próximo, para que a gente passe a se importar verdadeiramente com o pobre, com a viúva, com o órfão, com o estrangeiro, para que a gente esteja totalmente vulnerável à vontade do Senhor, meus irmãos, para que a gente honre o nome do Senhor.